Rui Jorge Estevão Gomes Pedro, 1969, Leiria. Rui, quais são as grandes imagens, as grandes recordações que tem da sua infância? Colégio Conciliar Maria Imaculada, Futebol Clube dos Capuchos e a guia onde o meu pai nasceu. Recordo-me dos tempos em que passava nos montes, no tempo em que passava a regar árvores, no tempo em que passava na praia, sobretudo na Nazaré e mais tarde em São Pedro de Moel. Percurso um pouco atípico porque eu iniciei a minha atividade profissional com 13 anos, a trabalhar na fábrica do meu pai lá em Leiria, uma confecção de vestuário em pele. Aos 16 anos iniciei a atividade já no âmbito de trabalhador-estudante e aos 18 anos ganhei uma bolsa para ir estudar para Poitiers. A partir daí desenvolvi uma atividade de, no fundo, gestão de empresas, onde entrei na Nestlé e onde fiz carreira internacional. Fruto disso, andei a percorrer pelos países da Europa, portanto, com responsabilidades no âmbito de Portugal, no espaço de Espanha, na Suíça, âmbito mundial, na Strategic Business Unit da Nestlé Mundo e mais tarde para Paris. E aí regresso a Paris e em Paris regresso à França e em Paris assumo a responsabilidade de diretor-geral da Mövenpick of Switzerland e da direção de marketing estratégico de Nestlé, Glass Nestlé. Basicamente, essa é a primeira fase da vida. A segunda fase da vida é quando, numa atividade familiar, a minha mulher, no fundo, entende, porque estava comigo em França, entende reviver a sua atividade profissional vindo para Portugal, ao que eu assumi definitivamente de despedir-me da Nestlé e retomar um percurso mais local. Regressei a Portugal pouco tempo, para depois voltar a fazer um MBA à HEC Paris e, nesse âmbito, terminar uma atividade de empreendedorismo, o desenvolvimento de negócios já a título individual para outros investidores e, logo após isso, ganhei uma bolsa, portanto, para desenvolver atividades nesse âmbito e iniciei a minha segunda atividade de docência na Sorbonne, onde estou como docente, professor associado convidado, há cerca de 10 anos. Terminei então com o meu doutoramento em Estratégias Empresariais de Desenvolvimento Sustentável e atualmente estou com o exercício de uma atividade de empreendedorismo junto de investidores que queiram aplicar os seus investimentos e atividades no âmbito de desenvolvimento sustentável, que pode ser de atividades agrícolas, atividades do âmbito de empreendedorismo, de negócios, sobretudo em Portugal, e daí ter uma empresa onde desenvolve atividades de consultoria, comunicação e acompanhamento de empreendedores, bem como implementação de negócios em Portugal. Basicamente, acaba sempre por ser no aspecto, os sonhos, de aspecto não é profissional, é familiar. Eu tive a possibilidade de conseguir desenvolver uma atividade familiar que, no fundo, a educação que me foi transmitida foi uma educação bastante humilde, mas muito rica, e nesse âmbito é exatamente o que eu pretendo transmitir junto dos meus familiares, nomeadamente junto dos meus filhos, e o meu sonho é tentar dar o melhor possível aos meus filhos da mesma forma que me deram o melhor a mim. Esse é o meu sonho e esse é o meu desafio. E uma das razões porque eu gostei muito de voltar novamente para a França foi, quando acabei a licenciatura, com certeza, foi de facto poder dotar os meus filhos de um ensino francês e de um ensino também de família portuguesa, onde ambas as atividades de ensino estão presentes, com um desenvolvimento um pouco mais forte no âmbito europeu, aquele que é o ensino da escolaridade francesa. Portanto, foi sempre esse o meu objetivo,
desenvolver a minha família. E esse é o meu sonho, continuar a desenvolvê-la. Eu valorizo bastante a componente de intercâmbio pessoal, de relações com pessoas. Sou uma pessoa que gosta muito de desenvolver o ato, isto é, não há o ato de estratégia, mas a implementação da estratégia. Isto em tudo. Quando eu falo em tudo, significa pôr as mãos na massa. E é, sem dúvida, uma das atitudes que eu mais aprecio. Aprecio muito estar os meus tempos de campo, de agricultura biológica como meu avô. Sinto-me muito bem quando estou a fazer e exercer essa ação, seja para mim, seja para investidores meus, seja para, no fundo, outros empresários. É uma das coisas que mais me agrada nesse âmbito. 14 anos, em Leiria, fui convidado a entrar na Juventude Lions Club de Portugal. E envolvi-me de tal maneira que exerci várias atividades, desde responsável, já aos 15 anos, responsável por atividades com o objetivo de reverter entidades necessitadas, várias ações e mais tarde assumir a presidência do clube, depois assumir a tesouraria Centro-Sul de Portugal, depois assumir a Tesouraria Nacional de Portugal, depois ser Presidente Centro-Sul de Portugal e depois ser Presidente de Portugal. E então, aos 22 anos, portanto em 94, eu tirei a licenciatura em Poitiers em 93, candidatei-me, ganhei e exerci em 94, 95 portanto, a presidência da Juventude Lions Clube de Portugal, onde tive vários louvores. Consegui fundar 12 novos clubes em Portugal e umas atividades muito fortes com associações, nomeadamente o Passaporte contra o Racismo, fomentado pela Madame Mitterrand, em patrocínio pelo governo português, pela Presidência da República, por via da doutora Maria Barroso, ao qual eu fui convidado para desenvolver atividades, também no âmbito de ajudas na altura vivia-se muito o problema da SIDA, e eu fui das primeiras associações a desenvolver atividades em conjunto com eles, nomeadamente uma fundação, que é a Fundação Patriarres, cá em Lisboa. Desenvolvemos ações também juntamente com França e com o intuito de conseguir, no fundo, dar uma nova imagem àquilo que era um pensamento um pouco, enfim, enganador da forma como se tratavam as pessoas com o VIH. Da mesma forma, vivíamos na altura grandes dificuldades nos países portanto, de língua oficial portuguesa em África, nomeadamente em Angola, onde era dos países que tinham o maior número de minas e muita fome, e nós também conseguíamos angariar portanto, bens alimentares para a África. No âmbito associativo, as atividades foram muito ricas, principalmente até eu entrar na Nestlé. A partir do momento que eu entro na Nestlé, tive uma outra atividade e que não me permitia desenvolver esse tipo de associações. Para mim, ser português é servir e não servir-se. Uma mensagem para todos os portugueses. A dimensão dos portugueses, desde o seu ADN até à forma como conseguem desenvolver a sua atividade, está sempre primada pelo rigor, está sempre primada pela organização, está sempre primada pela vontade de querer executar e querer executar bem. No âmbito da execução, acho que nós somos excelentes. Somos excelentes não só a título individual, mas também a título coletivo. Temos uma capacidade enorme de execução. Pecamos por termos um pensamento de dimensão de Portugal que
se cinge às fronteiras de Portugal continental, quando na verdade somos dos que mais conhecem o mundo, somos dos que estão mais, digamos que, desenvolvidos no âmbito histórico do conhecimento do mundo e por essa razão eu acho que todos os portugueses deveriam de verificar que a riqueza da pessoa passa pelo conhecimento daquilo que vê, já diria Fernando Pessoa.